E se teu verdadeiro trabalho não fosse aquele que só te paga um salário, mas que te faz vibrar por dentro? Hoje eu quero falar sobre o ofício que te conecta com o teu propósito e como começar do zero a trilhar esse caminho. Esse canal, ele fala sobre uma saga de recomeço entre o caos e o destino, buscando uma filosofia que dê sentido à vida. Ser uma folha ao vento é fluir na corrente do destino. E nos episódios anteriores, nós estávamos entendendo como buscar e viver uma nova filosofia, aprendendo a nos conhecer, buscando um propósito, entendendo como a vida se apresenta e enfrentando os nossos medos interiores, que podem ser os grandes sabotadores dessa saga. Mas agora chegou o momento da gente olhar para o mundo com novos olhos. É hora de a gente entender como achar um ofício novo, ou melhor dizendo, como achar o nosso ofício ideal, aquele que vai nos conectar com o nosso propósito, nos trazer satisfação e realização pessoal. É isso? É sim. A minha ideia nesse episódio aqui é entender como que a gente pode dar os primeiros passos para achar esse novo ofício, começando do zero. E aí eu comecei pensando, qual que seria então esse marco zero para achar um novo ofício que me traga essa satisfação? E a resposta para mim ela veio muito simples. Precisa ser algo que me conecte com o meu propósito e que me traga felicidade. Porque afinal, um dos nossos objetivos de vida é ser feliz. Todas as pessoas, eu acredito, inclusive você, querem viver momentos de felicidade na vida. Porque ninguém merece planejar viver uma vida trabalhando em algo que se tornou uma tortura. Por mais que seja horrível, mas isso faz parte, infelizmente faz parte. E aqui eu não tô querendo falar sobre valores financeiros, porque isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem muita gente que ganha muita grana e odeia a própria vida. Se tudo fosse sobre dinheiro, pessoas ricas não colocariam a vida em xeque e pensariam em desistir dela até desencarnando. Todo mundo sabe disso. Eu quero até trazer aqui uma citação do Joseph Campbell. Se você não conhece esse cara, é muito legal a obra dele, o que ele escreve. Ele é o cara que trouxe esse conceito da jornada do herói. E ele fala assim: siga a bem-aventurança e portas se abrirão onde antes só havia muros. Então, nesse momento, eu me perguntei, no que eu realmente quero trabalhar, mesmo sem saber qual é o caminho que eu tenho que trilhar para chegar lá? Se eu não tivesse que agradar ninguém, qual é o ofício que eu teria? Quais que eram os meus sonhos antigos que me fazem vibrar só de eu pensar em poder viver disso? E quando a gente é criança, a gente tem uma capacidade muito grande de imaginação, de sonhar. Para criança, você pode ver que ela não tem limite para as ambições que ela quer. E quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo essa capacidade, a gente vai começando a deixar que o mundo nos enche de ideia errada e esmague essa vontade que a gente tem de ser alguma coisa que nos realmente faz ficar feliz, faz vibrar. E é por isso que eu acho que a gente deveria muito observar as crianças e aprender com elas. Porque tem coisas que a gente deixou pra trás que a gente tem que resgatar através do exemplo das crianças. Mandou bem. Ele mandou bem, sim. E nessa reflexão eu percebi uma coisa. Tudo que eu desejo fazer tá relacionado com o que eu já conheço. Só que o mundo, ele mudou bastante. Tem muitas profissões que elas morreram, que elas não existem mais. E tem várias outras novas que surgiram, que eu não conheço ainda. Então eu fui pesquisar, eu usei umas ferramentas de IA, eu fiz umas pesquisas na internet, eu li alguns artigos, eu fiz até aqueles testes vocacionais. Só que eu admito que aquilo ali não me bateu muito, assim, porque eu não acho que um teste vai me ajudar a dizer o que conecta com a minha alma, qual que é o trabalho que realmente me traga uma satisfação. Porque descobrir o ofício ideal, eu acho algo muito pessoal. Não existe um teste que diga o que a tua alma deseja viver. A filosofia desse canal é a gente ser mais nós mesmos e menos o que os outros esperam que a gente seja.
Então, se colocar numa caixinha aqui, se definir por um padrão, é algo que não é bem-vindo aqui. E não é isso que eu queria trazer como mensagem. Você não para de me surpreender. E aqui eu quero fazer um disclaimer. A minha ideia aqui não é trazer novas profissões, salários, quais que são as novas tendências do mercado profissional. O senhor já pensou em tentar fazer alguma coisa realmente útil? A minha ideia nesse episódio aqui não é entregar um destino, mas é ajudar a desenhar um mapa. Aí veio uma ideia de um próximo passo. Como que eu consigo encaixar este novo ofício na minha realidade que eu vivo agora? Realmente é muito complicado, né? Porque essa aqui é a parte difícil. É muito lindo a gente ter o sonho, a gente encontrar aquela profissão que nos faz vibrar. Mas agora vem a dificuldade de como alcançar ela. É como diz o Bruce Lee: não reze por uma vida fácil, reze para ter força para suportar uma vida difícil. E nesse ponto, eu fiz uma lista fria de motivos que eu achava pelos quais eu não conseguiria viver dessa profissão que eu quero. E nessa lista eu incluí várias coisas como falta de formação, o curso para fazer ela é caro, eu não saber nem por onde começar, medo de eu não conseguir me encaixar no mercado, medo que a minha família não me apoie nessa minha decisão, dificuldade de conseguir aprender o ofício, e se não der dinheiro, e se demorar demais para eu conseguir me encaixar nisso. Eu fui fazendo essa análise crua de tudo que me dava medo e todos os meus receios em relação a esse novo ofício que eu escolhi. E todas essas considerações, elas são válidas, mas é importante colocar elas no papel, porque quando a gente escreve, a gente dá forma a esse medo. E quando a gente dá forma a ele, ele começa a perder a força que ele tem sobre nós. É sério? Não sabia disso. E aí eu fiz a pergunta de contrapeso dessa reflexão. E se nada disso que eu coloquei no papel me impedisse de exercer essa nova profissão? Eu comecei a me imaginar como que seria eu conseguindo trabalhar com ela, me sentir realizado e ainda ser bem pago para fazer isso. Eu criei essa imagem mental com bastante riqueza de detalhes. Inclusive, eu tentei colocar sensações físicas nela. E eu recomendo você experimentar fazer esse exercício. Juro por Deus que vou. De colocar todas as coisas que te impedem de chegar onde tu quer chegar e depois tu te imaginar chegando nesse lugar. Porque a pergunta que me veio depois é, sabendo de tudo isso, qual que é a decisão que eu tomaria hoje em relação a isso? Vou pensar nisso. Porque outra pergunta logo me veio à cabeça. O que de pior poderia acontecer na minha vida se eu tentasse e falhasse nessa profissão? Não sei lá. Eu acredito que a gente já está num lugar que muitas vezes não gosta. Se tudo der errado, pelo menos eu tive a experiência de ter tentado, pelo menos eu aprendi coisas novas, eu vi que eu sou capaz de correr atrás das coisas que eu acredito, e na pior das hipóteses, eu volto para esse lugar que eu já conheço. Ah, bom, então assim sim. Então, não é um cenário tão terrível assim. É verdade. E aqui tá um segredo. 85% das coisas catastróficas que a gente imagina que vão acontecer ou vão dar errado, elas não acontecem de fato. O nosso cérebro, ele é muito bom em dramatizar as coisas. Mas a vida, ela é muito mais flexível do que a gente imagina. É tipo quando a gente tá esperando uma pessoa pro encontro, por exemplo. Aí a pessoa se atrasa e não avisa. Aí a gente começa naquela noia, né? Ah, será que ela se acidentou? Será que a pessoa foi sequestrada? Será que ela foi assaltada? Será que ela não gosta de mim? Será que ela tá pouco se lixando e não fez questão nem de me dar satisfação? Poxa, por que será que ela tá fazendo isso comigo? A gente começa a entrar numa energia. E aí quando chega a pessoa, alguns minutos ali depois, a pessoa só se atrasou porque ficou trancada no trânsito mesmo ou demorou pra pegar um Uber, por exemplo. Então a gente tem essa habilidade que infelizmente a gente cultiva, que é de criar catástrofes e cenários terríveis onde não tem. Exatamente. Uma coisa que eu tô percebendo com essa jornada que eu tô fazendo aqui de conhecimento é que a gente tem que sonhar
pensar grande, sabe? Resgatar aquela criança que a gente tinha dentro da gente, que não tinha um limite estabelecido pro que ela pode fazer. Porque num universo de caos orquestrado, tudo tá em movimento. Nada é permanente e tá definido. Então, é como diz aquele conceito da roda de Sansara, né? Hoje, a gente pode estar lá em cima, tá no topo e tá bem. Amanhã a gente pode cair e se estrepar. Mas aquele que cai pode se erguer mais forte de novo. Então, a vida, ela é assim. Ela é feita de altos e baixos. E a gente se adaptando e aceitando isso, a gente consegue olhar para os nossos sonhos não como alguém que tá vendo uma infantilidade ou uma bobagem, mas alguém que tá dizendo, cara, eu sei que não vai ser fácil isso aqui. Eu sei que não vai ser um caminho onde só vai ter rosas e vai ser uma maravilha. Vai ter muita disciplina, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter dias que a gente vai ficar muito confuso. Mas vale a pena correr atrás disso, porque é isso que faz a gente vibrar. Só de estar pensando nessa profissão, de estar imaginando se viver nela, a gente já sente uma energia que sobe assim dentro da gente. E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. Com certeza. Mais que qualquer coisa. Por isso que eu acho importante a gente buscar referências para a gente conseguir manter essa energia ativa. Procurar pessoas que a gente admira, que já trilharam esse caminho que a gente quer trilhar. E tentar modelar elas, entender como que elas pensam, como que elas trabalham, o que elas fizeram quando as dificuldades surgiram, como que elas conseguiram se reinventar. Porque, na minha visão, buscar esse referencial vai fazer toda a diferença quando a gente enfrentar as dificuldades dessa jornada que a gente está querendo trilhar. Porque eu acredito que tudo está conectado. E quem se move com um propósito é igual um buraco negro. Ele atrai aquilo que ele precisa. E se tu te der uma oportunidade de responder aquelas perguntas que eu falei antes, tu vai perceber que tu vai achar uma direção. Só que a gente tem que entender que existe um caminho para chegar lá. Tem um caminho financeiro, um caminho emocional, um caminho de aprendizado. Posso fazer isso o dia todo. E muitas vezes a gente vai ter que trabalhar em uma outra coisa antes para que essa outra coisa nos proporcione o nível de investimento financeiro, a infraestrutura que pague as nossas contas, vamos dizer assim, para que aí a gente consiga, sim, chegar nessa outra profissão que a gente quer. Então a gente também não pode ser aqui muito iludido. A gente tem que botar o pé no chão e pensar, eu consigo investir e consigo ter o tempo e me manter, sobreviver para conseguir correr atrás agora desse meu objetivo? Se não, eu preciso então achar um outro emprego que me ajude a me manter e me dê a infraestrutura para que aí sim eu consiga investir nesse novo ofício, né? Porque na minha visão vale a pena esse esforço. Pior é o cara viver perdido, infeliz e conformado, tornando aquela pessoa ranzinza que só reclama da vida e que nada nunca muda. E um conselho que eu te dou: compartilha esse teu plano, se tu for compartilhar com alguém, com poucas pessoas. Porque muitas pessoas não têm a capacidade de realizar o que tu tá disposto a realizar, e elas vão projetar essa incapacidade delas em ti, dizendo, não, mantém o que tu tem, isso que tu quer fazer é loucura, não vai pra isso, porque elas não conseguem ter essa força. E aí elas vão minar a tua força. Então, assim, seja muito sábio, muito estratégico com quem tu compartilha teus planos e teus sonhos. Isso é um conselho aqui de amigo que eu te dou. Vai por mim, porque eu já quebrei muito a cara, inclusive com pessoas que eu acreditava que me amavam, compartilhando as coisas, e elas detonaram com a minha vontade de fazer as coisas. E como eu era mais jovem, eu ouvi elas, achando que elas estavam certas no que estavam dizendo. E no fundo o que eu colhi foi só trabalhos que eu não queria ter, trabalhando em empregos que me deixavam infeliz, e no fundo, os conselhos delas não serviram pra mim, por quê? Porque eu só colhi o que eu não queria. Ih, rapaz. E talvez se eu tivesse sido um pouco mais egoísta e não ouvido ninguém, talvez hoje eu já estaria no lugar que eu queria estar. Talvez. Então eu te dou esse conselho assim como um grande amigo mesmo. Se for pra compartilhar, compartilha com aquela pessoa que tu sabe que ela vai te dar força.
Porque se não for pra te dar força, nem vale a opinião de quem tá querendo só te detonar. Isso é uma coisa que eu coloco pra ti. O limite é nós mesmos que colocamos na gente. A gente que estabelece o limite que a gente pode chegar. E se ninguém ficar minando o nosso limite, eu te garanto que tu pode chegar muito mais longe do que tu mesmo tá imaginando agora. E o grande ponto é que toda a jornada do herói começa com um passo. Então, o que a gente tem que pensar hoje é, mesmo eu não fazendo ideia de todo o caminho que eu tenho que percorrer para chegar nesse lugar que eu quero chegar, qual é o primeiro passo que eu posso fazer hoje para ir em direção a esse objetivo? Então hoje a gente falou desse início da jornada do herói. Na verdade, eu vou fazer uma correção aqui. Hoje nós falamos como procurar iniciar essa jornada do herói. E no próximo episódio nós vamos falar sobre aquele elemento que é fundamental para qualquer herói iniciar a sua aventura. Sem esse elemento, a jornada ela nem começa. Ficou curioso para saber qual que é esse elemento? Segue aqui o canal, continua comigo nessa jornada e eu vou te contar no próximo episódio. E eu te convido agora a você, agente do destino, comentar aqui qual que é o teu grande medo. O que quer dizer com isso? Qual que é a barreira que tá te segurando para tu conseguir trabalhar naquele ofício que tu sempre quis ter? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber se as barreiras de vocês têm sido as mesmas que eu tenho enfrentado aqui. E se esse episódio fez sentido pra ti, eu convido você a deixar o seu like e continuar seguindo aqui nessa jornada, formando esse grupo que nós estamos criando aqui dos agentes do destino, que são essas pessoas que querem mudar a vida, que estão numa fase de recomeço, ou talvez até não estejam em um recomeço, mas que querem dar um grande passo para uma mudança de paradigma que vivem hoje. Tudo está conectado e nós aqui somos folhas ao vento. Somos agentes do destino que estão fluindo e buscando coisas novas na vida. Muito obrigado por seguir até aqui e até mais. Uma ótima semana.